Eles começaram a falar de Jesus, mas não devidamente como se deveria falar. Jesus perguntou: o que está acontecendo? Eles não reconheceram Jesus. Isso está em Lucas 24. E eles perguntaram: o senhor é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Ele falou: não. Eles falaram: é a respeito de Jesus de Nazaré, que era profeta. Eles falando de Jesus para Jesus. E Jesus só escutando. Aí eles foram falando e não reconheceram que era Jesus. Porque ele havia ressuscitado. Os olhos deles pareciam que estavam assim, como que fechados. Então Jesus parou e falou para eles assim: ó nécios e tardios, para acreditar, para crer, para entender o que as Escrituras dizem. Aí então Lucas 24, em Lucas 24, o Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas 24, que é o... Nós vamos ler. Pode ficar em pé se você quiser. Lucas 24. Evangelho de Lucas 24. E eles começaram a falar para Jesus, né, que alguns foram até o sepulcro e falaram que ele havia ressuscitado, mas não viram o corpo, e etc, etc. Quando chegou no verso 25, Lucas 24, verso 25, Jesus falou: então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aleluia! Glória a Deus! Jesus vai falar o que dele estava escrito nas Escrituras. É o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando hoje do Gênesis ao Apocalipse, né? Estamos estudando por essas quarta-feira aí. Em cada livro da Bíblia, quem Jesus é, características fortes, o que aponta o livro sobre Jesus. Jesus é o centro, a figura principal, nome maior não existe. Ele é o Senhor, amém? Então que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meu irmão, não há nome maior do que esse, amém? Glória a Deus. Pode revirar, Bill Gates, pode, meu irmão, pode ir para onde você quiser. Não tem nome maior. Atos 4, 12, e não, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Nem na terra, nem debaixo da terra, nem nenhum outro nome podemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então, o nome do Senhor Jesus, ele está acima de todo nome. E as Escrituras apontam para Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós falamos no livro de Gênesis. O livro de Gênesis. Jesus é o que no livro de Gênesis mesmo? No livro de Gênesis, Jesus é o que, meu irmão, minha irmã? A semente da mulher. No livro do Êxodo, Jesus é o quê? Nosso Cordeiro Pascual. No livro de Levítico, Jesus é o quê? É o sacrifício expiatório, sacrifício pelos nossos pecados. No livro de Números, Jesus é o quê? A rocha ferida. Será que é só o Romildo que vai falar e o Severino? Mas ninguém vai falar? Ninguém mais vai falar? Não fala não, Romildo. Romildo, você não fala não. Nem o Severino fala. Vamos ver aqui agora. No livro de Deuteronômio, Jesus é o quê? Livro de Deuteronômio, Jesus é o quê?
Pode falar, Romilda. É o cumprimento da lei, também é o profeta que haveria de vir. No livro de Josué, Jesus é o quê? O nosso general é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nosso general é Cristo. Livro de Juízes, ele é o quê? Nosso libertador. Livro de Ruth, Jesus é o quê? Livro de Ruth, Jesus é o quê? Nosso parente chegado. 1º e 2º Samuel, Jesus é o quê? Sumo sacerdote. 1º rei, 2º rei, Jesus é o quê? Hã? Ele é rei. 1º Crônicas, 2º Crônicas, Jesus é sacerdote, rei, profeta. Livro de Esdras, Jesus é o quê? Nosso restaurador. Neemias, Jesus é o quê? Nosso edificador. O que significa a palavra edificador mesmo? Quem lembra? Edificador é o quê? Aquele que constrói, que organiza, que leva a gente para a maturidade, que fortalece, que sustenta a gente. O livro de hoje é o livro de hoje. Esther. No livro de Esther, Jesus é o quê? Vamos ver lá. Livro de Esther. Olha que imagem bonita. Esther. Jesus é o que no livro de Esther? Ele é várias coisas. Ele é intercessor. Ele é o nosso Mardoqueu. Ele é aquele que não desiste de nós. Amém? Aleluia? No livro de Esther. Vamos ver lá. Então, antes da gente... Vamos voltar aqui, vamos voltar tudo. Então, olha bem, irmão. Meus queridos, vamos voltar de novo aqui. Deu? Olha lá. No ano 606 antes de Cristo, olha bem, então 606 antes de Cristo, o povo foi levado pela primeira vez para a Babilônia. Foi a primeira turma, primeira leva de Jerusalém, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou a primeira turma para a Babilônia cativo. Depois ele levou, no ano 597, uma segunda turma, depois no ano 586, uma terceira turma, em três momentos. Mas o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia por Nabucodonosor, no ano 606, e ficaram 70 anos em cativeiro na Babilônia. 70 anos. Então, do ano 606 a 536. Lembrando que o ano está decaindo até chegar no ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Tem uma história antes de Cristo. Tem uma história muito grande antes de Cristo, tá? Então, o que acontece? Depois... Império Babilônico, que foi o que levou o povo para a Babilônia, né? O livro de Ezequiel e o livro de Daniel, você, quando for ler o livro de Daniel e o livro de Ezequiel, você tem que ler de uma perspectiva de que eles estavam na Babilônia, para você entender. Por isso que você lê Daniel capítulo 1, no tempo do rei Jeoiaquim, ele foi no Nabucodonosor. Aí você vai entender que Daniel está no palácio. Senão você não entende a Bíblia. Tá? O Ezequiel também. Depois, Babilônia caiu. O Império Babilônico, que dominava o mundo na época, foi dominado pelo Império Medo-Persa. E foi durante o Império Medo-Persa que Ciro, rei da Pérsia, autorizou o povo a voltar do seu cativeiro para Jerusalém para começar a... Primeira coisa, a edificar o templo que estava destruído, o templo maravilhoso, onde a presença de Deus apareceu poderosamente,
Quando Salomão, há muito tempo atrás, havia inaugurado o templo, a Bíblia fala que depois que Salomão construiu o templo enorme, maravilhoso, e Salomão foi orar, a Bíblia fala que quando ele terminou de orar, a glória de Deus encheu o templo. E ninguém podia ficar dentro do templo. Nenhum sacerdote podia entrar e ficar em pé, inclusive ficar em pé. Por quê? Porque uma presença entrou naquele lugar. Você acredita nisso, irmão? Amém, aleluia? Meu irmão. Será que Deus existe? Será que não sei o quê? Dedica mesmo para você ver, dedica mesmo. Você vai perceber Ele com você toda hora, todo dia. Dedica ao Senhor de verdade no seu coração, sua vida, você vai perceber o guiar do Espírito na tua vida. Amém, aleluia? Então o Império Medo-Persa dominou e Ciro, rei da Pérsia, autorizou que eles voltassem depois de 70 anos. Começou a primeira turma que voltou. Isso está relatado no livro de Esdras. Primeiro retorno com Zorobabel para poder reconstruir o templo. Lembra que eu contei a história? Que eles, em vez de construir o templo, eles começaram pelo altar. E quando eles lançaram o altar, começaram a sacrificar, o povo dava glória a Deus, aleluia, né? Temeram ali e fizeram maior festa porque fizeram o altar. Depois lançaram os fundamentos da casa. E a casa era menor. E o templo era menor do que o templo de Salomão. E começaram a chorar, e teve choro e tal. E depois o profeta Ageu, foram ajudados pelo profeta Ageu e pelo profeta Zacarias. Irmão, tudo isso que eu estou falando, se você acompanhar nas quarta-feira, você vai sair expert. Se você sair daqui e depois lá assistir de novo o vídeo lá e tal, você vai entender a Bíblia, irmão. Sabe o que acontece com a gente? Você me desculpe falar, não é claro que não todo mundo, a gente não se interessa muito, não. A gente interessa por outras coisas, mas pelas coisas de Deus é muito pouco. Chegar lá de novo amanhã e falar, vou ver o vídeo de novo, quero prestar atenção. Quero ver de novo aqui. Quero prestar atenção. Quero ver. Estou entendendo agora. Estou entendendo agora. A gente vê tantas coisas, 2, 3, 4 vezes, mas as coisas de Deus é meio complicado. A carne nossa é terrível. Então o profeta Ageu e Zacarias ajudaram na edificação do templo. Isso está em Esdras, no capítulo 5, verso 1, 2. Porque o templo eles pararam de reconstruir o templo porque a opressão do inimigo. Os inimigos vieram e impediram eles de fazer o templo. Ficou quase 20 anos parado. Mas o profeta Ageu e Zacarias se levantaram e profetizaram e ajudaram eles. E eles começaram a reconstruir o templo. E Ageu ainda falou, vocês estão vendo essa casa? Não parece nada em relação à outra de Salomão. Parece a casa que parece que é menor. Mas a glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira. Né? E Deus então ali foi fazendo uma grande obra. Depois do primeiro retorno, aí, meu irmão, a gente já estudou o segundo retorno, que foi com Esdras. E depois o terceiro retorno com Neemias. Mas olha bem, do primeiro retorno, depois, na verdade, vai acontecer a história de Esther. A história de Esther, olha lá, ó. Depois é que vem o retorno com Esdras. E depois o retorno com Neemias. Depois de Neemias, olha lá, o livro de Neemias, o livro de Malaquias. O Malaquias é junto com Neemias. Malaquias foi contemporâneo de Neemias. O livro de Malaquias fecha o Antigo Testamento. Nós estudamos semana passada que Neemias, quando Neemias, quanto tempo Neemias pediu de licença mesmo? Quanto tempo foi? Irmãos, vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos ficar em pé? Dá uma balançada, que tem gente dormindo no culto. Pode dormir não, para com isso, que não é lugar de dormir não. Balança as pernas aí, balança a mão. Fala para o seu irmão, que não é lugar de dormir não. Fala para ele, fala para ela. Vai dormir não, que não é hora de dormir não. Vamos acordar aí, aquele lugar de não dormir não, para com isso. Vamos lá, vai lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Dá uns glória aí, meu irmão, para com isso. Vamos dormir não. Maravilha. Pode sentar. Se dormir, eu vou chamar de novo, hein? Neemias, ele ficou 12 anos
trabalhando lá na reconstrução da cidade. Ele reconstruiu os muros em 52 dias. Mas a cidade foi muita luta e tal. E ele e Esdras restabeleceram o culto, colocaram as coisas em ordem. Aí a Bíblia fala no livro de Neemias e no livro de Esdras, que os sacerdotes que estavam por ali haviam se misturado com os povos que estavam na terra. Por isso que eles não prosperavam. Irmão, misturar com ímpio, com um cara que não tem compromisso com Deus, você não vai para frente. Esquece, meu irmão. Fica aí dando murro em pão de faca. Isso aí está na Bíblia. Esdras, Neemias. Misturando, os sacerdotes casaram com estrangeiras. E Esdras e Neemias, tanto no livro de Esdras como de Neemias, chamou os sacerdotes, chamou um punhado de gente e falou para eles: olha, o pecado é muito grande. E a Bíblia fala no livro de Esdras que Esdras chorou muito. Aí um grupo de pessoas chegou em Esdras e falou para Esdras assim: Esdras, tem jeito para isso. Nós estamos com você nesse negócio. E Esdras jejuou e falou para a turma: então quero que vocês se reúnam e venham falar, venham aqui tal dia. Vieram. E ele falou assim: então vocês vão ter que se separar, mandar embora as mulheres estrangeiras com os filhos que vocês têm com elas. Gente, vocês nunca leram isso na Bíblia, não? Em Esdras e Neemias? Foi embora com os filhos para obedecer a palavra de Deus. O marido, porque o sacerdote casou com pessoas que não têm compromisso com Deus, irmão. Não funciona, irmão. O julgo desigual não funciona. Novo Testamento, 2 Coríntios 6,14, não funciona, irmão. Pode esquecer. Vai ficar patinando no barro. Patinando no barro. Não vai. Não tem compromisso. Você pode ver. Aí, por isso que no livro de Malaquias, no capítulo 2, fala assim: o Senhor, por meio do profeta, repreendendo e falando assim: eu fui testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, no qual você foi infiel. E você chega diante do meu altar e cobre o meu altar com lágrimas e com choro? Negativo. Então, Malaquias vai puxar a orelha do povo, Malaquias, no capítulo 2, por causa de casar com mulher estrangeira e ser infiel com a primeira mulher. Então, em Esdras, ele manda a mulherada embora. E Neemias também. Os homens mandam as mulheres embora para obedecer a palavra de Deus. Porque está escrito na palavra que não era para misturar com, lá em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 7. Está escrito lá: quando vocês entrarem na terra prometida, não deem seus filhos para as filhas deles, nem suas filhas para os filhos deles, para que não se desviem dos meus caminhos. Está bem claro lá em Deuteronômio 6, Deuteronômio 7, irmão. Irmão, tem coisa que a gente não precisa orar. Está escrito na palavra. Vou orar se é da vontade de Deus. Não, irmão, já está escrito, irmão. Está igual o Balaão. Sabia que não era para ir, vai orar. Orar para quê? Já sabe, a vontade de Deus é essa, está escrito. Balaão sabia que não era para seguir aqueles homens lá. Sabia. Foi perguntar para Deus. Deus falou: pode ir então. Sabe que negócio? Você quer? Então casa então. Quer ficar junto? Então fica então. É assim que funciona. Deus vai ficar obrigando as pessoas? Não vai obrigar. Então, meu irmão, aí em Malaquias capítulo 1, Malaquias vai falar também das ofertas. Malaquias 1 e Malaquias 3. Por quê? Porque aconteceu que Neemias ficou 12 anos, colocou a coisa em ordem lá, e Neemias voltou para o rei Artaxerxes, voltou para Suzã, para a fortaleza, e largou o povo lá em Jerusalém. E o povo lá se corrompeu de novo, a ponto de os levitas que estavam no templo largar a mão do templo e ir trabalhar, porque não entra dízimo, não entra oferta. Vou cuidar da minha família. Cada um está cuidando da sua família, não traz o dízimo para a igreja. Vou trazendo para os nossos dias hoje. Foi lá na igreja, lá o pastor não está lá. Não sei o que, a igreja está quebrada, não sei o que. Nossa, a igreja, mas está mesmo, mas cada um está cuidando da sua vida, o pastor também foi cuidar da dele. Não entra dízimo, não entra oferta, o pastor foi embora. Isso que aconteceu. Quando Neemias voltou depois de 12 anos, Neemias chegou lá. O que aconteceu? Eu tinha colocado as coisas em ordem. Ele chegou lá e ele percebeu que os dízimos e as ofertas não estavam sendo entregues na casa. E os levitas saíram para trabalhar, porque eles tomavam conta da igreja, mas como o povo não trazia dízimo, os levitas, os sacerdotes saíram para trabalhar.
Aí Neemias falou, negativo. Chamou a turma, deu uma chacoalhada na turma, e a turma começou a trazer os dízimos e as ofertas. Uma coisa pelo menos eles tinham, eles obedeciam. Eles faziam errado, mas obedeciam. Chegava o líder, falava, eles obedeciam. Olha que coisa, pelo menos eles faziam errado, o líder repreendia. Não, o senhor está certo, não vamos fazer o que o senhor falou então. Porque está escrito mesmo, Deus mandou mesmo. Aí, Malaquias 1 vai falar das ofertas, Malaquias 2 vai falar do casamento, da infidelidade no casamento, casar com pessoas estrangeiras. Malaquias 3 vai falar dos dízimos de novo. Malaquias 3 fala do dízimo de novo. Trazei os dízimos e as ofertas da minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Porque lá estava faltando mantimento. Neemias, no tema, olha você como é que bate. Bíblia é uma coisa interessante, ó. Neemias e Malaquias. Como é que bate o negócio? Certinho a Bíblia, rapaz. Não tem conversa, não. Você lê o livro de Neemias, lá no meio o livro de Malaquias, mas você não sabe que os dois estão juntos. Malaquias trabalhando com Neemias. Por isso que Malaquias fala de dízimo, Malaquias fala de casamento, Malaquias fala de oferta. E você vê Neemias, lá Neemias fala a oferta, o dízimo está faltando, e tem uma história toda ali. O livro de Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento. Neemias é o último livro histórico que conta a história do Antigo Testamento, é Neemias. E o livro profético aí é o Malaquias. Isso tem que ficar bem claro. Está entendendo? Então, quando termina então o livro de Malaquias, olha aí, ó. O que vai acontecer, ó? Olha lá, ó. Vai acontecer o período interbíblico, que é aqueles 400 anos mais ou menos entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, em torno de 400 anos. Aqui tem muita história aqui nesse período interbíblico. Quem sabe um outro culto aqui eu falo para vocês. Ah, irmão, quarta-feira eu vou falar do período interbíblico, vou contar a história para vocês que tem lá. Pode ser também. Aí depois, ó, aí então o período interbíblico aí entra no Novo Testamento, olha lá, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vai entrar no nascimento de Jesus, ó. Aí Jesus nasce aqui, ó. Depois do período interbíblico, ano 1. Depois de Jesus nasceu, ó. A morte e ressurreição de Cristo. Aí nós estamos no nosso ano lá, 2021 lá. Então tem uma história para a gente poder entender. Agora, o que nós vamos falar hoje, mais um pouco aqui hoje? Vamos falar aqui, ó, Esther. Olha, Esther, a história de Esther acontece entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, tem mais de 50 anos de história. Entre o capítulo 6, que o livro de Esdras não fala, mas o livro de Esdras não fala por quê? Porque você tem que entender que tem uma história acontecendo em Jerusalém e uma história acontecendo em tudo quanto é lugar, paralelamente, concomitantemente. Fala comigo essa palavra bonita que o pastor falou agora. Fala comigo essa palavra bonita que o pastor falou agora. Vai lá, vai lá. Vai rolar a língua aí. Mais fácil falar paralelamente, pronto. Aí ficou melhor. Ficou, Romildo? Ficou mais fácil? Concomitantemente, Romildo, certinho? Muito bem, Romildo. Então nós vamos falar do livro de Esther. Continuando ali, olha aí, ó. Por que eu coloquei o mapa, irmão? Irmão, a gente está no sangue, não adianta. Eu quero que vocês entendam as coisas, irmão, porque quando a gente entende, é tão gostoso, irmão. Aonde que está acontecendo essa história? Ó, Brasil está aqui, irmão. Ó, Brasil, ó. Ó, Brasil! Nós aqui, ó, Itajubá. Brasil. Aqui é África. África. Egito. Egito é na África. Israel está por ali, ó. A Suzã, Fortaleza de Suzã, onde a história de Esther está acontecendo é por ali, ó. Ó, então aqui tem o Egito. Aqui é a África. O Brasil está aqui. Vou colocar outro mapa agora mostrando o Egito. Agora eu cheguei bem perto agora. Ó, Egito, Jerusalém. Ó, Jerusalém. Olha aqui, ó, Fortaleza de Suzã, na Pérsia, ó. Então, a história de Esther está acontecendo em Suzã, na Pérsia, mas está acontecendo paralelamente outras histórias. Mas não tem como narrar tudo uma hora só. Por isso que a Bíblia não tem como ela ficar
Não, mas isso aqui é não tem como, irmão. Mesma coisa, nós estamos aqui agora, está tendo culto na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, na Quadrangular. Se fosse para escrever um livro, como é que você escreveria? Ao culto no Ministério ID, você teria que colocar, você teria que decidir o que você ia colocar primeiro. Coloca aqui primeiro, coloca na Assembleia de Deus, coloca... O que você... mas está acontecendo uma história na praça também. Quantas histórias acontecem ao mesmo tempo? Por isso que é difícil falar as coisas em ordem cronológica. Você entende? Por isso que é difícil falar para você. Nossa, a Bíblia é tão complicada. Não é, irmão. Agora, nesse exato momento, conte a história de Itajubá para mim, quero ver se você conta. Você não vai saber contar, porque você não sabe nem por onde começar. Se você for falar do prefeito, mas eu falo para você, mas o que aconteceu na mesma hora, lá no Reborjão, lá na Inhuma? Você fala, aí tem que ver, então. Pois é, está acontecendo coisa também. Então, na hora de escrever, fica difícil. Por isso que na hora de você ler a Bíblia, você fala, não, mas então, é por isso que... Então, exatamente. O livro de Esther também está acontecendo, enquanto está acontecendo coisas lá em Jerusalém. Enquanto está acontecendo coisa aqui em Suzã, está acontecendo coisas em Jerusalém, como em outros lugares também, ao mesmo tempo. Amém? Sim ou não? Por isso que a dificuldade nossa de entender, irmão. Mas agora, nesse exato momento, é difícil de entender. Aqui, 2021, 11 de agosto, nesse exato momento, o que está acontecendo nesse mundo? Escreve para mim aí. Você vai ficar, não sei por onde eu começo. Não sei o que vem primeiro. Pois é difícil mesmo. Então tá. A nossa história, então, é do livro de Esther. Primeira coisa, o significado do nome Esther. O nome hebraico de Esther é Hadassa. O nome dela, em primeiro lugar, Hadassa. Abre o livro de Esther, vamos lá. Esther. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 2, verso 7. Vou primeiro fazer as bases para você entender as coisas. Esther 2:7, ó. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, a quem criara, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça que também era conhecida por Esther. Tá vendo? Então o nome dela, hebraico, judeu, vamos falar assim, né, pelo povo judeu, né, era Hadassa. Hadassa significa mirta ou murta, que é uma flor bonita, popular. Uma flor muito bonita. A murta é um grande arbusto que nasce no deserto. Suas folhas exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Esses arbustos eram usados pelo povo judaico para cobrirem as tendas durante as festas dos tabernáculos, ou Sucó. Pergunta para o seu irmão do lado, o que é a festa do tabernáculo? Você está vendo como é que é difícil? Eu estou falando, era usado para cobrir durante o tempo em que eles faziam a festa dos tabernáculos. Eu pergunto, o que é a festa do tabernáculo? Eu falo, não sei, pastor. Nós não estamos sabendo muita coisa, irmão. Nós precisamos mergulhar mais nas coisas de Deus. Fala comigo, precisa ou não precisa, irmão? Precisa entender mais as coisas de Deus. O que está escrito em Colossenses capítulo 3? Abre comigo lá. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. De Colossenses. Mas segura o Esther aí. Não, você leva 3 horas para achar o Colossenses, mais 3 para achar o Esther de novo. Colossenses. Versículo 2. O que está escrito no verso 2? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Vamos pensar um pouco nas coisas de Deus também, irmão. Amém? Aleluia? A gente só pensa nas coisas da terra. O que eu vou fazer amanhã? Tem que pagar. Não, está certo. Não está errado também. Nós temos compromisso. Mas só pensa nas coisas de Deus quando vem para a igreja, quando tem culto. Usava, ter um coração assim mais, sabe? Aquele tempo que você tira para a televisão, para passear. Tira um tempo gostoso também para as coisas de Deus, para ler, participar, para estudar. Deus se agrada disso. É importante isso, irmão. É a nossa vida. Você vê o Salmo 119, inteirinho. Salmo 119 tem 176 versículos.
E ele só exalta a palavra de Deus. Todos os versículos exaltam a palavra de Deus. Quase todos os versículos do Salmo 119 só exalta a palavra de Deus. Tem versículo lá que fala assim, ó, um versículo lá que o salmista escreveu assim, ó, mais ou menos assim, ó: tenho muito mais conhecimento do que os meus professores, porque medito na tua palavra. Olha para você ver, olha que coisa espetacular. Tenho muito mais conhecimento do que os meus professores, porque eu medito na tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, e outros mais versículos lá: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha que coisa. E outros versículos lá, tremendo que tem. Então, olha aí. A festa dos tabernáculos. Então, o que é a festa dos tabernáculos? Rapidamente aqui. Quando o povo de Deus estava no deserto, eles habitavam em tendas, em barracas. Em tendas, barraca. Quando eles entraram na terra prometida, a terra prometida foi dividida para todas as 12 tribos, cada uma delas tomou conta de um espaço lá. Tinha mais de 2 milhões de pessoas. Depois que eles começaram a construir suas casas e tal, aquelas coisas todas, passou-se um tempo, eles começaram a comemorar as festas estabelecidas por Deus. E uma das festas que foi estabelecida foi a festa dos tabernáculos. O que é a festa do tabernáculo? Eles começaram a colocar tendas no quintal da sua casa ou na varanda da sua casa para lembrar a peregrinação do deserto. Para relembrar o tempo que eles viveram no deserto. Até hoje em Israel se comemora Sukkó, a festa dos tabernáculos. Em setembro e outubro, no calendário deles, se comemora a festa dos tabernáculos, para lembrar o tempo em que os seus antepassados viveram no deserto. Então, a murta, né, esse arbusto era colhido, tinha uma fragrância muito legal, muito cheirosa, e era colocado nas tendas. Outra coisa, quando a Hadassah entra para o harém real, ela recebeu o nome de Esther, possivelmente pela designação dada a mirta, palavra bastante próxima da raiz do termo que designa tanto mirta como estrela, a forma da flor. E a origem do nome tem relação direta com o persa, Stara. Vamos ser mais claro aqui, na mitologia, Star é conhecido como a deusa da beleza e do amor. Então, Esther é estrela, na linguagem dos persas, e é a deusa do amor e da beleza. É interessante aqui, algumas coisas interessantes, né? Bom, deixa eu andar aqui. Mardoqueu também, o nome Mardoqueu. Tem Bíblia que fala, tradução fala Mordecai. Tem Bíblia que fala Mordecai e Bíblia fala Mardoqueu. Então, os dois nomes, seu nome deriva da palavra Marduk, nome de um deus da cidade da Babilônia. Significa empregado, servidor, devoto de Marduk, deus da guerra ou guerreiro de Marduk. Então, Mardoqueu vem do deus dos persas, né? Do deus Marduk. Aí depois também surgiu a palavra Mordecai, que é tudo uma raiz de Marduco, ou Marduk, também surgiu da origem a Mordecai. Tanto Mordecai como Mardoqueu, depende da tradução que você estiver usando aí. Tá? O livro de Esther, no livro de Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu, ou o nosso Mordecai. Ele é a nossa proteção. Jesus é a nossa proteção. É aquele que não desiste de nós. Jesus não desiste de nós. Amém, aleluia, glória a Deus. Assim, deixa eu ver aqui, vai mostrar os capítulos. Bom, mas eu vou falar a história de Esther. Você presta atenção, para você depois entender o que eu vou falar depois. Que eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas pelo menos você vai sair. Peraí, eu conheço a história de Esther. Então tá. No ano 483, então, antes de Cristo, mais ou menos, 485, na fortaleza de Suzã, quando a gente lê o capítulo 1,
No capítulo 1, o rei, né, nos dias de Assuero, o rei da Pérsia, ele deu uma festa que durou 180 dias. Ele mostrou a grandeza e as riquezas do seu reino para os maiorais. E depois ele deu uma festa para todo o povo por uma semana. Ele deu para 180 dias para os seus maiorais, né, para os seus principais ali, para os seus príncipes e oficiais. E depois, por uma semana, ele deu para todo o povo. E no verso 7, Esther 1:7, dava-se de beber em copos de ouro, os quais, os copos de ouro, eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Olha o que o rei falou. Para todo o povo, faça a vontade de cada um na festa. O que eles quiserem beber, o que fica à vontade. E cada um era servido num copo, numa taça de ouro, que era diferente uma da outra. Reizinho fraco esse, né? Imagina bem, a gente mar serve no copo descartável, né? Uma riqueza para comprar uma xícara lá, usar prato, cuidado, quebrou, ai, quebrou o prato, quebrou os pratos. Aqui não tem como quebrar, né, de ouro. E ele deu essa festa. Só que é engraçado que ele deu essa festa, mas no verso 9 está escrito assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. A mulher poderosa deu, enquanto o rei está dando a festa, a mulher também deu uma festa no outro palácio, no palácio do lado lá. Chiqueza essa mulher, hein? E depois, no 7º dia, o rei pediu que a rainha viesse e mostrasse a sua beleza e se desfilasse diante dos seus príncipes. Só que, no verso 12, a rainha Vasti, porém, recusou atender a ordem do rei dada por intermédio dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. E aí, então, os seus conselheiros falaram para ele: ó, rei, se o senhor deixar isso passar batido, as mulheres em todo o império não vão ser submissas aos seus maridos. Então o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que dar uma chacoalhada mesmo, para a mulherada respeitar os maridos. É isso que ele quis dizer. Aí, no verso 15, o que se deve fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, ela não cumpriu. Aí, no verso 16, respondeu Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois a notícia do que a rainha fez chegará às mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer que mandou Assuero que introduzisse a rainha, e a rainha não entrou na presença. Aí nesse mesmo dia as princesas vão ficar sabendo e vão fazer a mesma coisa com seus príncipes. Assim haverá muito desprezo e indignação. No verso 19, se parecer bem ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e também o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então ele vai destituir Vasti. Vasti vai sair do trono, vai sair do palácio. E ele então vai buscar uma outra pessoa para entrar no lugar de Vasti. Isso não foi da noite para o dia. Isso foi passado cartas para todo o reino, e as moças vieram, no capítulo 2, verso 3. Ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã, todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres,
e recebam elas tratamento de beleza. A moça que agradar ao rei, reine em lugar de Vasti. Então saiu uma ordem para que as moças virgens viessem para passar por um tratamento durante 12 meses. Elas eram tratadas durante 12 meses antes de passar na frente do rei, antes de estar com o rei. E a moça que agradasse ao rei seria a rainha no lugar de Vasti. Aqui é interessante agora também, porque quando a gente lê, né, a Esther, a Hadassa, ela era prima de Mordecai, né? Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, no verso 7. Ele criou ela porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça que também era conhecida por Esther. É interessante porque essa moça, se você depois mais para frente for pensar, você vai ver que ela era conhecida por Esther e não por Hadassa. Hadassa era uma coisa mais íntima. E ela ficou conhecida por Esther. Por quê? Porque ninguém depois sabia a origem do povo dela. Se ela fosse conhecida como Hadassa, quando ela assumiu o reinado, eles iam, um ou outro ia saber, não, essa aí é judia. Essa aí é judia, mas ninguém sabia. Então, ela, bem antes de ir para o palácio, ela era conhecida como Esther e não como Hadassa. Hadassa era uma coisa mais assim, pessoal. Quando ela foi apresentar diante do rei, ela agradou o rei. O rei se agradou dela. Mas no capítulo 2, no verso 10, Esther, porém, não tinha declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não o declarasse. Olha você ver, irmão, que coisa interessante, né? Eu vejo aqui, né, o Senhor Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito de Deus guiava o Senhor Jesus. Jesus atuou na terra como um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus guiava o Senhor. Aqui você vê o guiar do Espírito. Por que que Mordecai falou para ela não declarar o povo dela? Fica um ponto de interrogação. Talvez o povo era perseguido, mas eles já estavam ali. Então, por quê? Não tem exatamente 100% falar para você, é por causa disso. 100%, eu não posso falar para você, ninguém pode falar. Nós podemos supor que o povo era muito perseguido, que o povo era isso, podemos até supor. Mas a Bíblia não fala o motivo exato. Mas o Mordecai, né, havia falado para ela não fala de que povo você é, não. Pronto. E ela então assumiu, né? Se você olhar no verso 16, no capítulo 2, verso 16, Esther foi levada ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º do ano do seu reinado. No 7º ano do seu reinado. Esther 2,17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. A mulher que era órfã, a mulher que não tinha família, assume o trono agora, amém, aleluia? Olha o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa que é firme, que é fiel a Ele, que está ali na presença dEle, que tem Ele. Irmão, vale a pena, irmã, vale a pena, meu irmão, ser fiel ao Senhor. Parece que, né, a menina que se guardou tanto, não se misturou com os povos da terra, foram fiel a Deus, guardou a virgindade dela, firme com Deus ali, obediente ao tio, vamos falar assim, ao primo dela. A obediência, que é uma coisa difícil hoje. Você não tem nada com a minha vida, agora eu sou rainha, eu que sei. Tem gente que não pode subir numa folha de papel. Não, eu que sei da minha vida, ganho um dinheirinho, não preciso mais, não sei o quê. A menina, rainha. E firme ali, de obediência ao tio, né? Ao primo dela. Não contou para ninguém. Por quê? Ela não sabia o que ia desenrolar lá na frente. Ninguém sabia, irmão. Só Deus que sabia. Mas o coração dela é movido, né? Você vê um guiar do Espírito guiando a vida da menina. No verso 20, ó, Esther 2:20, ó.
Esther, porém, não tinha declarado a sua parentela e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Olha, pois obedecia às ordens de Mordecai como quando a criava. Olha que lindo! A moça rainha obedecia à ordem de Mordecai como quando a criava. E era rainha. Rainha da Pérsia. Poderosa, mas obedecia ao primo dela. Como ele que cuidava dela. Como no tempo que ele cuidava, ele obedecia. Aí o que acontece? Aí é interessante também aqui no verso 21, olha o verso 21. Durante os dias que Mordecai estava sentado à porta do rei, 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtã e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Veio isso, porém, ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Quando se investigou o caso e se achou ser verdade, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Bom, a gente faz as coisas, parece que não é recompensado, mas está tudo na presença de Deus. É Deus que traz a recompensa, amém? Aleluia? Aí no capítulo 3, vai entrar a história do Amã, né? No capítulo 3, verso 1, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Olha agora olha o detalhe, verso 3. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeceste ao mandamento do rei? Dia após dia diziam-lhe isto, mas ele não lhes dava ouvidos. Ele não ficava batendo boca com ninguém, não. Inteligência, fica brigando com ninguém, não. Todo mundo inclina, por que você não inclina? Não falava nada. Mas aí, de sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado. Aí, pois ele, a única coisa que ele falou, ele lhes tinha declarado que era judeu. Mordecai falou que ele era judeu. O que é o judeu? O judeu, irmão, o crente, irmão, é aquele que tem uma aliança com o Senhor. O judeu, irmão, é alguém que tem uma aliança com Deus. Está lá em Gênesis 17, circuncidado. Tá? Ele assumiu a circuncisão. O que é a circuncisão no Antigo Testamento? Era feito um corte no órgão genital do homem, para dizer que ele pertencia ao povo de Abraão, ao povo de Deus. O que é a circuncisão no Novo Testamento? É o nosso coração entregue para Jesus. A circuncisão hoje é o nosso coração de fato nas mãos do Senhor. Está escrito em Filipenses 3, verso 2, verso 3. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Então isso é circuncisão. Então, por que ele não se inclinou? Porque ele era judeu. O que ele está querendo dizer? Porque eu sou um homem de Deus, tenho compromisso com Deus. Eu não vou me inclinar. E ele sabia do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Amém? Aleluia? Amarás ao Senhor teu Deus em primeiro lugar. E se você ler lá no Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não se inclinarás diante dela, não se curvarás diante dela. Então, também não vou me curvar diante de homem, não. Vou adorar. O Amã era adorado. Esse cara era adorado e tinha a ordem do rei. Mas ele não fez isso porque ele era, a palavra dele, ele era judeu. A única coisa que ele falou: você não quer namorar comigo? Você não, eu sou crente. Mas daí, você quer? Eu sou crente, você não é. Você não quer saber de Deus. Você não gosta de mim, gosta, mas gosto mais de Jesus. Mas quem é que fala isso? Qual homem que fala isso? Qual mulher que fala isso? Fala nada. O homem chega lá com um dinheirinho lá, chega lá com um carro lá, chega lá com uma faga, já levou. Já foi. Não precisa muito, não. Bom, aí, esse Amã então vai ficar exaltado. Esse Amã vai ficar exaltado. O que acontece? O que esse cara vai fazer? Esse homem, ele descobriu então que o povo de Mordecai era judeu.
Aí no versículo 6, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, 6, tendo porém descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Sabe o que você vê aqui agora? Você vê que agora, por trás a mão de Satanás, querendo destruir o povo de Deus, por trás, irmão, sutilmente. Porque quem não está se inclinando é só o Mordecai que não está se inclinando. Ele poderia pegar o Mordecai, fazer graça com ele, matar a família dele lá, algum parente dele lá. Mas ele não, ele quer matar todo o povo em todo o reino da Pérsia. Isso aqui é uma coisa diabólica. Sabe por quê? Porque o Senhor falou em Gênesis 3,15: da semente da mulher levantarei um que vai pisar na tua cabeça. Satanás sabe que de todos os povos, o povo judeu é o que está servindo a Deus. Então ele sabia que tem um jogo aqui, meu irmão, por trás aqui, espiritualmente falando, para destruir o povo que poderia gerar alguém lá para pisar na cabeça do diabo. Tem coisa aqui. Lá no tempo de Faraó também, o Faraó, no tempo de Moisés, mandou matar as crianças todas. E quem é que foi salvo lá? Moisés. O que Moisés fez? Libertou o povo do Egito. Está vendo? Quando Jesus nasceu, o que Herodes falou? Mandou matar todas as crianças. Por quê? Porque ele vai tomar o meu lugar. No fundo, é Satanás. Não, esse vai levantar, vai pisar na minha cabeça. Por trás ali, ó. É igual o que está escrito em Isaías 14 ou Ezequiel 28. Isaías 14 a respeito do rei de Tiro. Que você lê lá, o rei de Tiro mesmo era orgulhoso. E depois lá, ele começa a falar do rei Tiro, homem, orgulhoso. Depois ele fala assim, ó: estavas no jardim, era querubim da guarda. Uai, Tiro? O rei Tiro estava no jardim do Éden? Aí você quis ser maior do que Deus, e você disse: subirei ao alto do céu, serei semelhante ao Altíssimo. Aí, ele está falando do rei de Tiro e depois falando de Satanás. O diabo trabalha por trás, irmão. Sutilmente. Tiro, no caso lá de Isaías 14, as atitudes dele reportavam as mesmas atitudes que Satanás havia feito. Ficou inchado, orgulhoso. Aqui a gente está vendo Amã. Amã aqui está com atitudes diabólicas nele, mostrando uma coisa diabólica nele, querendo matar não só o Mordecai, mas matar o povo judeu em todo o império dos persas. O que tem a ver uma coisa? Só porque o cara não está se inclinando diante dele, irmão. Olha para você ver que coisa. Da onde que esse cara tirou isso? Aí ele faz o rei fazer um decreto. Sabe o que ele fala para o rei? No capítulo 3, verso 8. Então disse Amã, o rei Assuero. Olha a artimanha do bicho, ó. Verso 8, capítulo 3, 8. Então disse Amã, o rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem esse negócio. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. A outra coisa também que provavelmente pode ser que o Mordecai não se inclinava para ele, porque se você for fazer um estudo lá, ele era Agagita, o Agagita. Então, um estudo também diz assim: o Agagita pode ser que ele era descendente de Agag. Agag foi rei dos amalequitas no tempo de Saul. Agag foi rei dos amalequitas no tempo de Saul. Pode ser que ele seja descendente de Saul, descendente de Agag. E os amalequitas eram inimigos mortais do povo de Deus, desde lá do Êxodo 17 e Deuteronômio. Também, quando o povo de Deus saiu do Egito, os amalequitas ficavam à espreita. E eles matavam e eles atacavam os que ficavam na retaguarda do povo de Deus. E Deus falou para Moisés: eu vou riscar o nome dos amalequitas da face da terra. E que haja guerra entre Amaleque, vai haver guerra entre Amaleque e o povo de Deus durante toda a vida dos amalequitas.
Então, provavelmente também Mardoqueu não se inclinou, porque ele era um agagita, porque talvez fosse descendente de Agag. Saiu então a sentença. E o que aconteceu? O povo ficou apavorado, porque marcou-se um mês, tipo assim, em dezembro, no dia tal, vai morrer, pode matar todos os judeus. Não saiu o decreto para matar amanhã, era para alguns meses na frente. No dia 13 do mês de Adar, ia morrer todos os judeus, em todo o império. O que aconteceu então? O Mordecai caiu em pranto, em humilhação, em jejum. E a rainha Esther ficou sabendo que ele estava naquela situação, e mandou perguntar para ele, por que ele está daquele jeito? E ele falou, você não está sabendo? E ele mandou avisar ela, é por causa disso, tem um decreto que vai matar todos os judeus em tal dia, assim, assim. Você precisa fazer alguma coisa aí. O que ela mandou falar para ele? Ela falou para ele assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Se eu fizer isso, eu vou morrer, a rainha falou. Porque para entrar na presença do rei, precisa ter uma ordem do rei. E eu faz 30 dias que ele não me chama. Então como é que eu vou entrar na presença do rei? Não posso fazer isso. Aí, ele, no capítulo 4, no capítulo 4, verso 12, quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, capítulo 4, verso 13, mandou ele de volta esta resposta. Não imagine que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Interessante isso aqui que ele está querendo dizer. Ó, se você não fizer alguma coisa, nós vamos morrer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus tem promessa. Que vai levar, Jesus vai nascer lá na frente. Ele, claro que ele não sabia. Mas ele está falando, ó, se você não fizer, livramento vai vir de outro lugar. Porque Deus faz, amém, irmão? Aí ele fala, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Quem sabe, irmão, Deus te colocou nessa posição aí também, você que está me ouvindo aqui, para ganhar essas almas que estão por aí. Quem sabe uma posição firme sua, homem de Deus aí, uma posição sua, mulher de Deus. Em vez de você perder quem você está achando que você vai perder, você vai ganhar mais ainda. Que a gente não, quando a gente faz a vontade de Deus, as coisas viram de forma esplêndida. No verso 15, então mandou Esther que tornasse a dizer a Mordecai, verso 16, vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Aí ela vai então. O que aconteceu? No capítulo 5, ela entra na presença do rei. O rei se agradou dela, amém, aleluia? Depois de 3 dias. Capítulo 5, verso 1. No terceiro dia, vestiu-se de Esther, e vestiu Esther com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela, aleluia. Oh, meu irmão, o que a oração faz, viu? Amém? O que vão fazer a vontade de Deus? Deus reverte tudo. Agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou, o que é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém, aleluia? Mas está vendo quando é de Deus o negócio, quando está na direção de Deus, o negócio flui. Aí ela falou para o rei assim, eu quero que o senhor vá, o senhor e o Amã, num banquete que eu vou oferecer. E os dois foram para o banquete que ela deu. E quando ela deu o banquete, ele perguntou para ela, o que você está querendo? Ela pegou e falou assim, falou para ele assim, seguinte, vou dar um outro banquete amanhã, capítulo 5, verso 8, se achei favor perante o rei, se parecer bem ao rei, conceda-me a minha petição e cumprir o meu desejo,
venha o rei com Amã amanhã ao banquete que lhes hei de preparar. Então responderei à pergunta do rei. Ela vai um outro banquete. Mas só que agora, ela deu um banquete ali, depois marcou um banquete para outro dia. E o que o Amã fez? O Amã foi para a casa dele. Foi para a casa dele e a mulher do Amã ficou alegre, ficaram felizes. E alegre, nossa, vou no banquete e tal, só eu, e o rei e a rainha, que maravilha. E amanhã tem outro banquete e tal, feliz. Aí ele falou para a mulher dele assim, mas eu estou aborrecido porque aquele cara lá não se curva diante de mim. E ela falou para ele assim, faz uma forca para matar ele enforcado. E ele fez uma forca. E quando foi de madrugada, manhãzinha cedo, ele foi para o palácio. Mas antes dele ir no palácio, o que aconteceu aquela noite? O rei não dormiu. O rei não dormiu aquela noite. E pediu para o cronista trazer o livro das crônicas. E o cronista traz o livro das crônicas e começa a ler. E ele vai ler exatamente um pedaço onde 2 homens tentaram uma emboscada para matar o rei. E Mordecai avisou Esther, Esther avisou o rei. Aí o rei perguntou mas o que vocês fizeram para esse rapaz aqui que me livrou da morte? Ele falou assim, não fizeram nada, não foi recompensado nada. Não foi recompensado. E nisso que ele falou, ele perguntou, quem é que está chegando aí? Aí o cara falou, é Amã que está vindo. O Amã entrou. E o rei perguntou para Amã, né? E o rei perguntou para Amã assim, vamos lá, capítulo 6, verso 3, perguntou o rei, que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam, coisa nenhuma se fez. Disse o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que tinha preparado. Olha aí, para dizer para o rei para enforcar. Verso 5, os servos do rei lhe responderam, Amã está no pátio, o rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei, o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo, a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Ele pensou que o rei estava falando dele, gente. É assim que Deus faz. Amém? Aleluia? O que ele vai fazer então? Ele responde para o rei no verso 7. Pelo que respondeu Amã ao rei, ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Verso 10, ordenou o rei a Amã, apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faça assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Os exaltados são humilhados, mas os humilhados são exaltados. Amém, meu irmão? Glória a Deus. É assim que o Senhor, né? A gente, terminando aqui a nossa palavra, aqui que a nossa hora já foi. Falo para você aqui, o que acontece. Ele faz isso com o Mordecai, honra ele, andando pela cidade. Aí, quando termina, ele vai para a casa dele, aborrecido, e fala para a mulher dele, nossa, que coisa triste, chateado. Coisa triste, chateado. E nisso chegou, nem acabou os eunucos, chegaram, tá na hora do banquete lá, que a rainha preparou. Ele vai para o banquete. Quando chega no banquete, o rei perguntou para a rainha, qual que é o seu pedido que você está querendo falar para mim? Ela falou assim, tem alguém querendo matar o meu povo e matar eu também. O rei falou assim, quem está querendo fazer isso? Quem está querendo matar você, minha mulher? Minha princesa? Minha rainha? Aí ela falou assim, é esse homem aí, o Amã. Pronto. A desgraça feita. Aí o rei, estava ali, o rei saiu assim, afastou um pouquinho, porque o rei ficou, não é possível. E nisso o Amã caiu no divã da rainha para implorar misericórdia. E o rei saiu, o rei ficou assim,
confuso, não é possível. Aí quando o rei voltou, viu ele caído no divã, o rei falou, nossa, está querendo fazer alguma coisa com a minha mulher ainda. Aí complicou, aí os eunucos já chegaram e falaram para ele. O rei falou assim, não, pode enforcar. Ele enforca então na forca que ele fez para Mordecai. E ele morreu enforcado. E depois o Mordecai assumiu o lugar dele. O primo de Esther assume o lugar, coloca o anel nos dedos, é o segundo no império. E ali é feito um outro decreto, pelo que não pôde anular o primeiro, mas é feito um outro decreto em que os judeus no reino todo pudessem defender dos ataques que lhes fosse feito contra eles. E aí, então, e depois ali, né, teve a festa do Purim, comemoraram, isso é comemorado durante muitos anos depois, até os dias de hoje também, em alguns lugares, é comemorada a festa do Purim, dia de alegria, por causa de ter revertido o quadro ali. Deus reverteu a situação. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus deu vitória para o povo dele ali. Então, meu querido, terminando aqui, ó, os humilhados são exaltados. O Senhor Jesus foi humilhado, mas hoje está sentado à direita da majestade e intercede por nós, amém? Glória a Deus. Nossa hora voou, semana que vem nós continuamos. Vamos ficar em pé? Não dá para falar falar sobre Jesus no livro, né? Por causa da nossa hora. Mas Jesus, Mordecai é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. É aquele que não desiste de nós. É aquele que enxerga longe. Ele falou para Esther, não revela o teu povo. Ele enxerga longe. O Senhor enxerga longe. E fala para você nessa noite, se preserve, se guarde. Vale a pena confiar. Vale a pena ser fiel. Ah, o Senhor é aquele que tira você. Você fala, eu sou órfão, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor pode mudar essa situação. E você virar uma rainha, uma princesa, uma donzela. Amém? Glória a Deus. Não pode se perder. Mas se confiar no Senhor, as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. Se for obediente como Esther foi, mesmo sendo rainha, não é porque eu que mando a minha vida, porque eu que sei. Pois é, por isso que a gente não tem. A gente fala, não obedece, né? Aí fica difícil. A mulher rainha, como o primo dela dizia, ela obedecia. Era um homem de Deus falando. E as coisas aconteciam. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti. Que nós possamos obedecer a tua palavra. Que possamos ser fiel ao Senhor. Andar na presença do teu Espírito. Porque o Senhor tem grandes coisas para a tua igreja. Em primeiro lugar, ser firme, ser fiel, andar na tua presença, ser homem e mulher de Deus e ganhar muitas almas para o teu reino. E glorificar e exaltar o nome de Jesus. Abençoa, Pai, esses irmãos, esses queridos que estão assistindo, que vão assistir, que estão ouvindo a tua palavra, que não temam diante de situações difíceis, mas que coloquem em oração diante do Senhor, porque o Senhor também muda as situações. O Senhor pode tocar nos corações. O Senhor exalta aquele que é humilhado, como o Senhor exaltou a Esther, exaltou o Mordecai. E também o Senhor humilha aqueles que são orgulhosos, porque a tua palavra diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que o Senhor abençoe esse povo, Senhor. A tua igreja que se humilha diante de ti, essa mulher que se humilha diante de ti, esse homem que se humilha diante de ti, que perdoa, que coloca, Senhor, a vida no altar do Senhor, que se derrama na tua presença, Senhor. Aquele que se entrega a ti, Senhor, que seja abençoado. Seja abençoado. Tua palavra diz, bem-aventurado os humildes, pois deles é o reino de Deus. Você seja abençoado, meu irmão, minha irmã. Seja abençoado a sua família, a sua casa, em tudo que você colocar as mãos. Você tenha saúde, tenha paz e prospere, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimenta o seu irmão aí de longe. Paz do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe.